Nesta aula vamos falar de polígonos e dos seus ângulos internos e externos. Bom, em primeiro lugar, queria que vocês aqui tivessem atenção de que todas as fórmulas e regras que eu vou explicar durante esta aula serão só aplicadas a polígonos convexos, que são polígonos aqui, como eu tenho aqui exemplificado. Existe outro tipo de polígonos, que são os polígonos côncavos, que não fazem parte aqui desta aula, digamos assim. Nós só vamos estudar os convexos. Bom, então passamos aqui à soma das amplitudes dos ângulos internos de um polígono. Nós já falámos disto um pouco no 7º ano e espero que vocês se recordem. Digamos que o nosso polígono mais simples, que é aqui o nosso triângulo, até já vimos noutras aulas para resolver exercícios de circunferência, usávamos muito aqui a soma dos ângulos internos do nosso triângulo e víamos sempre que esta soma dos ângulos internos dava 180 graus. Reparem que eu tenho aqui exemplificado um retângulo e eu consigo transformar este retângulo em dois triângulos. Ou seja, o meu retângulo tem 4 lados e eu consigo aqui desenhar dois triângulos, certo? E reparem que eu posso dizer que o meu número de lados menos 2 é exatamente igual ao número de triângulos. Outro exemplo. Reparem, eu tenho aqui um polígono com 5 lados, que chamo pentágono, e eu consigo colocar quantos triângulos aqui no meu pentágono. Reparem, a regra anterior eu tinha-vos dito que tinha um número de lados e subtraía 2 e ia-me dar um número de triângulos. Então, eu aqui vou ter 5 lados, se subtrair 2, vai ser igual a 3. E 3 é o meu número de triângulos que eu vou ter. E reparem que é verdade, eu consigo aqui colocar 3 triângulos aqui no meu pentágono. E reparem que estes triângulos têm aqui alguma regra. Quer dizer que eles têm, digamos que unem vértices que não sejam consecutivos, certo? Portanto, aqui está. Tenho 5 lados, tenho 3 triângulos. Então, passamos a outro polígono. Tenho aqui um hexágono, certo? Ele tem 6 lados e pela regra que eu vos dei, eu vou ter então 6 lados. Se eu lhe tirar 2, eu vou ter aqui 4 triângulos, certo? Será que isto é verdade? Então, reparem, eu vou unir um vértice a outro que não seja consecutivo, portanto, é este. Vou continuar a unir a outro que não seja consecutivo, a outro vértice, e vou unir aqui a outro que não seja consecutivo. E cá tenho os meus 4 triângulos. E com isto eu resolvo muitos problemas. Portanto, cá está. Tenho um polígono de 6 lados com 4 triângulos. Então, reparem como é que eu encontro aqui a soma das amplitudes dos ângulos internos. Eu sei que quando tenho um triângulo, aqui a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus, certo? Então, quando eu tenho dois triângulos, quer dizer que eu vou ter 180 graus do primeiro e 180 graus do segundo triângulo. Ou seja, aqui o meu quadrilátero, neste caso é um retângulo, tem um total de 360 graus e essa será a soma dos seus ângulos internos, certo? Portanto, se eu somar aqui os ângulos internos do meu retângulo, tem de dar 360 graus. E reparem que o meu retângulo tem 4 ângulos retos e 90 graus vezes 4 dá exatamente 360 graus. Agora aqui do meu pentágono funciona exatamente da mesma maneira. Eu tenho aqui o meu primeiro triângulo que tem aqui 180 graus de amplitude. Tenho aqui o meu segundo triângulo que também terá os
180 graus de amplitude e tenho aqui o meu terceiro triângulo que obviamente também tem que ter 180 graus de amplitude. Se eu somar estes 180 graus, mais 180 graus, mais 180 graus, ou seja, 180 graus vezes 3, vou conseguir aqui perceber que o meu pentágono tem, a soma dos ângulos internos do meu pentágono será 540 graus, certo? E por aí fora, no meu hexágono vai funcionar exatamente da mesma forma. Eu tenho aqui 4 triângulos, cada triângulo tem uma soma de ângulos internos de 180 graus. E, portanto, aqui vou colocar os 180 graus em cada parte, não é? Em cada triângulo. E, rapidamente, eu consigo aqui perceber que para eu ter a soma dos ângulos internos deste hexágono, eu tenho que calcular os 180 graus vezes 4, ou seja, eu vou ter uma amplitude de 720 graus. Portanto, aqui está as amplitudes aqui do retângulo, neste caso, do pentágono e do hexágono. E reparem que nenhum deles são polígonos regulares, mas funciona tal e qual para os polígonos regulares. Reparem que nós, com este método, conseguimos calcular aqui a nossa soma dos ângulos internos de todos os polígonos. Se nos derem, por exemplo, um polígono com 1050 lados, nós não vamos estar a desenhar triângulos, os triângulos todos do polígono, até porque é extremamente difícil desenhar um polígono de 1050 lados. Provavelmente uma parte de vocês já percebeu como é que eu calcularia a soma dos ângulos internos de um polígono que tivesse 1050 lados. Portanto, reparem que quando eu tenho um triângulo que faço, um triângulo tem 180 graus, não é? De soma de ângulos internos. Quando eu tenho um quadrilátero, neste caso tenho aqui um retângulo, o que eu tenho que fazer para encontrar a soma dos seus ângulos internos é colocar o 2 vezes 180. Não é? Eu tenho dois triângulos e vou ter aqui os 360. Reparem que quando eu tenho um pentágono, eu vou ter os 3 triângulos, vou fazer 3 vezes 180 graus. E quando eu tenho um hexágono, vou fazer 4 vezes 180 graus. Se eu tivesse, por exemplo, um polígono de 10 lados, ia fazer 8 vezes 180 graus, por aí fora. Portanto, reparem que, como é que eu posso aqui chegar a uma fórmula? Reparem o que é que está aqui a mudar aqui nas minhas expressões. Eu tenho aqui uma parte das minhas expressões que é fixa, ou seja, é sempre vezes 180 graus, certo? E, portanto, eu posso, a minha fórmula pode ser vezes 180 graus. E eu vou ter aqui a soma dos ângulos internos. Mas reparem que eu estou aqui a mudar o número de triângulos, não é? No quadrilátero vou ter 2 triângulos, no pentágono vou ter 3 triângulos, no hexágono vou ter 4 triângulos e por aí fora. Eu vou sempre aumentando os triângulos, sempre mais um. Mas nós vimos anteriormente que para eu saber o número de triângulos, o que eu tinha que fazer era subtrair 2 aos lados do polígono. Ou seja, eu tenho aqui um quadrilátero que tem 4 lados, se eu fizer 4 menos 2, eu vou ficar com 2 triângulos. Aqui o meu hexágono, eu tinha 6 lados, menos 2, ia ficar com 4 triângulos. Então é fácil, eu vou colocar na minha fórmula n, e este n representa o número de lados, menos 2. Então, rapidamente eu consigo perceber que se eu quiser aqui encontrar, por exemplo, a soma dos ângulos internos de um polígono com 1050 lados, o meu n é 1050 menos 2 vezes 180 graus. E depois é só calcular, certo? Vou ficar com... vou fazer as contas, 1050 menos 2, 1048, 1048 vezes 180 e tenho aqui a soma das amplitudes dos ângulos internos de um polígono com 1050 lados.
Bom, então posso aqui apresentar assim um pouco mais organizado. Reparem que se eu tiver um triângulo, eu vou ter que fazer 1 vezes 180, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Se eu tiver um quadrilátero, eu vou ter que fazer 2 vezes 180, que dá 360. Portanto, reparem que aqui eu tenho os 3 lados do triângulo, os 4 lados do quadrilátero, os 5 lados do pentágono. Se eu se quisesse aqui completar com o hexágono, eu ia fazer o 6 menos 2 vezes 180. E eu posso então dizer que a minha fórmula para um polígono com n lados será n menos 2 vezes 180 graus. Terei a soma das amplitudes dos ângulos internos desse polígono. Bom, então temos aqui um exemplo. Eu quero saber aqui um polígono com 7 lados, como é que eu ia fazer isto? Para quem já calculou um polígono com 1050 lados, aqui isto não é nada. Portanto, o que eu vou ter que fazer é substituir o n igual a 7 na fórmula. Portanto, vou ficar com 7 menos 2 vezes 180 graus, que é igual a 900 graus. Tenho aqui outro tipo de exercício que vos pode aparecer, que diz, sabendo que o polígono da figura é regular, completa a frase. A amplitude de cada ângulo interno é... Reparem, quando o meu polígono não é regular, os ângulos internos não são iguais. Mas se ele for regular, é fácil porque os meus ângulos internos vão ser todos iguais. Então, desta forma, eu só tenho que encontrar a soma dos ângulos internos e vou dividir essa amplitude total pelo número de lados. Portanto, reparem que eu tenho aqui um pentágono regular que tem 5 lados. Vou substituir este n na fórmula, fico com 5 menos 2 vezes 180 igual a 540. Nós já tínhamos visto que a soma dos ângulos internos de um pentágono seria 540. Mas eu quero a amplitude de cada ângulo interno. Então, eu só tenho que dividir o total por 5. E sei que cada ângulo interno de um pentágono regular é igual a 108 graus. Reparem que é mais cômodo eu usar uma fórmula para resolver este tipo de exercícios e nós conseguimos chegar lá muito rapidamente. Porque o que é que nós fizemos aqui? Nós fizemos aqui 2 passos, mas podemos fazer logo um passo só, usando esta fórmula. O que é que esta fórmula me diz? Eu vou ter aqui a fórmula que usava para saber o total da amplitude, não é? A soma dos ângulos internos de um polígono, que é esta, n menos 2 vezes 180, e vou dividir pelo número de lados do polígono. Portanto, imaginem que eu tenho um hexágono regular, o que eu ia fazer era o 6 menos 2, portanto, ia fazer o 6 menos 2 vezes 180 e ia dividir por 6. Ia ficar aqui com a amplitude de cada ângulo interno. Reparem que esta fórmula eu só posso usá-la quando o polígono é regular, certo? Se não for regular, eu não tenho como saber quanto é que mede cada ângulo interno. Não... Bom, passamos aqui para os ângulos externos de um polígono. Eu já tenho aqui um pentágono que está aqui com os lados prolongados, isto porque em cada prolongamento dos lados aparece aqui o meu ângulo externo. Portanto, reparem que eu tenho aqui, vou ter aqui os meus ângulos externos. Reparem também que um pentágono tem 5 lados, terá 5 ângulos internos e 5 ângulos externos, certo? Portanto, eu posso aqui encontrar, sempre que eu encontro um ângulo externo, consigo aqui encontrar o interno respectivo. Formam, digamos que vão formando aqui pares.
certo? Sempre o externo com o interno. E também podemos ver o seguinte, algo importante. Se eu somar o interno com o externo, tem que dar sempre um ângulo raso, ou seja, 180 graus. Então, reparem, eu já tenho aqui os meus ângulos internos e externos assinalados com letras e eu consigo escrever, como eu vos disse, que o meu ângulo A, o ângulo A, que é um ângulo externo, mais o B, que é o meu ângulo interno, é igual a 180 graus. E consigo escrever isto de todos. Ou seja, consigo escrever que o C mais D também é igual a 180 graus. Consigo escrever que o F mais E é igual a 180 graus. HG e IJ. Portanto, aqui estão eles. São iguais a 180 graus. Também eu posso ver, se somar o A mais B, mais C mais D, mais E mais F, mais H, mais G, mais I, mais J, eu vou ter o quê? Vou ter a soma das amplitudes dos ângulos internos mais os ângulos externos. Reparem que eu tenho aqui o A, o C, o E, depois o G e vou ter o I, são ângulos externos. E depois o B, o D, o F, o H e o J são ângulos internos, certo? Então eu posso escrever isto assim. Posso dizer que esta parte aqui da minha conclusão anterior, A mais B mais C mais D mais E mais F mais G mais H mais I mais J, portanto eu estou a somar tudo, vai ser igual a isto que eu tenho aqui, a 180 vezes 5. Certo? E eu vou ter que vai ser igual a 900 graus. Portanto, 180 vezes 5 dá 900 graus. Certo? E será que isto me ajuda em alguma coisa? Reparem que eu consigo aqui encontrar a amplitude dos ângulos externos. Porquê? Porque eu já sei a amplitude dos ângulos internos. Nós vimos anteriormente que para encontrar a soma dos ângulos internos de um polígono, o que é que eu tinha que fazer? Tinha que fazer o n menos 2, o n é o número de lados do meu polígono, vezes 180 graus. Este meu polígono é um pentágono, portanto tem 5 lados, 5 menos 2, vezes 180 graus, ou seja, 3 vezes 180 graus. Certo? Ou seja, isto vai dar 540 graus. Então, reparem, se eu tirar aos 900 graus estes 540 graus, eu vou ficar com os meus ângulos externos, com a soma das amplitudes dos ângulos externos. E vou perceber que dá 360 graus. Reparem que se vocês fizerem isto para os vossos polígonos, desde que sejam convexos, que foi aquilo que nós vimos anteriormente, logo no início da aula, vocês vão perceber que os nossos polígonos, a soma dos ângulos externos de todos os polígonos dá sempre 360 graus. Portanto, nunca há que enganar. Mas eu posso aqui provar isso, certo? Podemos não acreditar à partida logo naquilo que nos dizem. Convém, nós temos aqui uma prova. Então, o que é que eu tenho aqui? O que é que eu fiz anteriormente naquele exemplo? O que eu fiz fui encontrar a soma dos ângulos internos e externos do meu pentágono, certo? Tinha somado os ângulos todos, certo? E aquilo que eu somei anteriormente, o que eu tinha lá, que eu fui fazer foi 180 vezes 5 e deu-me 900 graus. Certo? Então, o que eu estou aqui a fazer, reparem, se eu tivesse que encontrar a soma dos ângulos internos e externos de um hexágono, eu ia ter que fazer 180 vezes 6. E se eu tivesse que encontrar a soma dos ângulos internos e externos de um heptágono, eu ia fazer vezes 7 e por aí fora. Pronto, portanto, é esta parte aqui que eu estou aqui a colocar. 180 vezes n. Quer dizer que esta parte aqui representa a soma dos ângulos internos e externos. E depois o que é que eu fui fazer? Já tinha os 900 e fui tirar a soma dos ângulos internos. Como é que eu descobri?
usando a minha fórmula n menos 2 vezes 180 graus. Então é isto que eu estou a colocar aqui. Eu estou a colocar aqui, a usar a soma dos ângulos internos e externos e estou-lhe a retirar a soma dos ângulos internos. E por isso eu vou ficar com a soma dos ângulos externos. Se aqui eu for simplificar, 180 vezes n dá 180n. E tenho aqui estes 180 a multiplicar. Portanto, vou ficar com menos 180n. E depois aqui menos 2 vezes 180, 360. Vou cortar, porque são simétricos. E vou ter os 360, certo? Portanto, em qualquer polígono convexo, a soma das amplitudes dos ângulos externos é igual a 360 graus. Temos aqui então um resumo da aula e está aqui exatamente o máximo que consegui resumir daquilo que vocês têm de saber. Sempre que vos peçam a soma das amplitudes dos ângulos internos de um polígono com n lados, vocês têm que aplicar esta fórmula para saber qual é exatamente esta soma das amplitudes dos ângulos internos, certo? Portanto, se ele tiver 4 lados, substitui o n por 4, fazem 4 menos 2, que é igual a 2, 2 vezes 180. Se este polígono tiver 100 lados, eu vou aqui substituir o n por 100, vou fazer 100 menos 2, igual a 98, 98 vezes 180, e por aí fora. Depois, continuamos com ângulos internos, mas tem que ter atenção, porque aqui eu estou a referir-me a polígonos regulares. Polígonos regulares têm os lados iguais e os ângulos iguais. É o caso do triângulo equilátero, é o caso do quadrado e por aí fora. Do pentágono regular, do hexágono regular, etc. E então, como é que eu aqui encontro a amplitude de um ângulo interno? Vou usar a fórmula anterior e vou dividir pelo número de lados, certo? Se eu tiver, por exemplo, se estiver aqui a referir-me a um quadrado, eu sei que usando a fórmula anterior, o n menos 2 vezes 180, vou chegar à conclusão que a soma dos ângulos internos de um quadrado é 360. Se eu quiser chegar ao ângulo interno, faço 360 a dividir por 4 e vou ter cada ângulo interno igual a 90 graus. Depois, vou passar para os ângulos externos. O que vimos na aula é que qualquer polígono que seja convexo, a soma dos ângulos externos é sempre 360 graus. E não é preciso usar nenhuma fórmula, porque é sempre igual a 360 graus. Nós conseguimos provar isso. E eu sei que a amplitude do ângulo externo, e aqui novamente chamo a atenção que estou a referir-me a polígonos regulares, eu vou usar esta expressão. Vou dizer que a amplitude do meu ângulo é igual aos 360 graus a dividir por n, ou seja, n é o número de lados. Se eu, por exemplo, imaginem um hexágono, eu vou aqui e quiser saber qual é a amplitude de um ângulo externo do hexágono, eu vou então dividir os 360 graus por 6, porque o hexágono tem 6 lados, certo? E se fosse, por exemplo, um pentágono, ia dividir por 5.